Olá, pessoal! Vou falar para vocês sobre a história do baralho cigano. Para começar a história do baralho cigano, a gente precisa entender um pouquinho da história do tarô, então eu vou começar por isso, tá? E uma coisa interessante para você já se animar a ouvir isso aqui é que o baralho cigano não começou com os ciganos. É isso aí. Então eu vou contar para vocês uma coisa que ninguém acha que é assim, né? Mas é importante para vocês terem conhecimento do baralho cigano, da história dele, para que depois vocês saibam com que vocês estão trabalhando, não é verdade? Então vamos lá. O tarô ele surgiu lá no Egito, tá? Acredita-se que ele tenha surgido nos livros do Hermes e Thoth, que seriam deuses egípcios. Mas também tem a outra versão de que estudiosos, por eles não poderem difundir o conhecimento, porque eles eram um pouco cortados na época, faziam as escondidas, eles começaram a utilizar o baralho como uma ferramenta para saber das coisas. E aí, partindo dessa ideia, surgiu lá e aí aos poucos foi vindo para o mundo, né? Teria chego aqui na Europa no século XIV, e aí com os ciganos ele foi se propagando pelo mundo. O mais importante da gente pensar é que os ciganos eles já utilizavam o tarô e muito provavelmente eles utilizavam de outros oráculos, também de cartas antes, o baralho comum de se jogar, entre outras coisas. Mas o tarô veio para eles porque eles mudavam muito de cidade e tudo mais, então eles começaram a utilizar o tarô como uma ferramenta. Eles já liam mãos, eles já usavam outros oráculos, né? E aí eles viram o tarô ali e falaram, opa, é uma forma, vamos começar. E as mulheres começaram a utilizar, quando eles começaram a conhecer isso nas cidades que eles circulavam, né? Eram nômades. E aí foi indo, assim, essa utilização. Só que o tarô, ele utilizava cartas com papel muito caro. Isso foi ficando difícil, porque cigano não tinha muito dinheiro. E como o tarô ele veio aí de um povo com mais cultura, normalmente utilizado pela corte e tudo mais, eles utilizavam como uma forma de previsão e tudo. Então, ficou muito difícil pros ciganos comprarem esse baralho. Não dava, né? Mas continuaram lá utilizando. E aí lá na Europa, na França, mais precisamente em Paris, tínhamos a Madame Lenormand. Madame Lenormand, ela era uma taróloga, né? Super conhecida. Ela utilizava de mais coisas. Ela mexia com vários oráculos, era uma estudante de astrologia. Ela conhecia diversas coisas místicas. Ela chegou a ser uma das mentoras, né? Uma das auxiliares espirituais do Napoleão. E assim, ela era muito boa e super conhecida. Ela teve uma vida muito simples antes, chegou até a ser lavadeira quando mais nova, e depois ela entrou nesse mundo do conhecimento, foi se abrindo, e aí ela conseguiu entrar para a corte e ficar conhecida por esses dons. Ela, muito conhecida já e tudo, conheceu um cigano que estava na cidade com o povo dele e se apaixonaram. Mas se apaixonaram muito e viveram uma linda história de amor. E ela começou a ter contato com o povo cigano. Ela, que já gostava de tudo isso, conhecendo as mulheres, as ciganas, ficou mais apaixonada por tudo. Só que ela viu a dificuldade das ciganas e não conseguia os tarôs em ter muito dificuldade com tudo isso. E aí ela conheceu um homem que conseguia desenhar no couro. E aí o que ela fez? Ela pensou, eu preciso ajudar essas ciganas. Com tanto conhecimento que ela tinha dos oráculos, do mundo místico, de simbolismo, ela era boa mesmo. Aí o que ela fez? Ela fez uns desenhos no couro dos símbolos que o povo utilizava. Então ela pegou lá o tarô, que, né, com suas cartas, que eram muito mais do que o baralho cigano, e transformou nas 36 cartas que a gente tem hoje do baralho cigano, né? Então assim, pegou o tarô, analisou, criou a melhor forma, viu ali o que dava para mudar e tornou muito mais simples e acessível para esse povo cigano, que não precisava mais das cartas elaboradas. Levou isso para o povo, mostrou para eles e eles difundiram para o mundo. Então foi isso que aconteceu. Na verdade, não foi criado pelo povo cigano, mas ela não deixa de ser uma cigana, e se vocês lerem por aí é falado dela como a cigana Lenormand. Mas não é bem assim. E assim surgiu o Petit Lenormand, que é o baralho cigano. O baralho cigano foi tomando várias vertentes, hoje a gente tem um monte, e é muito legal ser assim, tá? Eu mesmo utilizo de um baralho que não é exatamente o Lenormand. Ele é um baralho cigano, chamado assim só. Mas ele tem todos os princípios no Lenormand.
Tenho também o baralho Lenormand oficial. Tem baratinho, tem caro, tem de todo tipo. Vocês vão ver num capítulo só disso aqui embaixo. Mas essa é a história. E aí essa paixão no final, gente, só para vocês saberem, acabou não dando certo, porque ela não quis ir com ele nas andanças, ele nômade, queria continuar, precisava ir com seu povo. Então ela ficou e ele foi. Ela foi morrer aos 71 anos. Até hoje tem lá em Paris o local na casa dela com essas primeiras cartas, virou um museu. Então muito bacana a história. Mas é assim que surge o baralho. E aí os ciganos levaram isso para o mundo, né? E aí o baralho ficou conhecido, eles passaram a ter uma forma muito mais fácil de ter o deles. E os símbolos muito mais fáceis também. O que antes do tarô vinha de uma corte, de um pessoal muito culto, muito inteligente, o baralho cigano é do povo. E é por isso que eu gosto do baralho cigano, porque ele é muito mais simples, muito mais fácil de entender, requer estudo também e requer conhecer também um pouco do tarô, tá? Mas ele é um baralho do povo, é um baralho da gente, é um baralho que você consegue olhar para as cartas e se identificar muito mais. Então é isso que me faz ser apaixonada pelo baralho cigano e que eu espero que vocês também se apaixonem durante o curso, se é que já não são, né? Tchau!